Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre diabetes mellitus tipo 1. Eu sou o Lucas Andrade e o grupo é composto por mim, pela Luísa Araújo, pela Luísa Machado, pela Maria Clara Paiva e pela Gabriela Menin. Nós somos alunos da turma 72C da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Mas antes de entrar de fato nessa discussão, vamos definir primeiro o que é a diabetes mellitus tipo 1. Olha, é uma doença que se caracteriza por uma deficiência de insulina causando efeitos no metabolismo da pessoa. Como assim, Lucas? É porque no pâncreas nós temos algumas células, mais especificamente na região das ilhotas, de Langerhans, que são chamadas células beta, e elas produzem um hormônio que se chama insulina. Esse hormônio faz com que a glicose, que é oriunda dos alimentos que comemos, saia do sangue e entre nos tecidos humanos. Mas, quando temos diabetes mellitus do tipo 1, nosso pâncreas não produz insulina, porque essas células beta, elas são destruídas. E aí, então, a pessoa entra em um quadro de hiperglicemia, que é caracterizado exatamente pelo excesso de glicose no sangue. Tratando agora a incidência populacional da doença, percebe-se que a diabetes mellitus tipo 1 não é uma doença muito comum, sendo sua prevalência inferior a 1%. As regiões do mundo onde essa doença tem maiores taxas são na Finlândia e uma pequena região da Itália denominada Sardenha. Já no Brasil, a cada 100 mil habitantes por ano, 7,6 são acometidos com a doença. E em 2019, foi eleito o terceiro país com maior número de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos portadores da doença, atrás somente da Índia e dos Estados Unidos. Além disso, é uma doença em que a incidência de casos vem aumentando mundialmente e a relação de fatores ambientais e genéticos tem papéis muito importantes para o desenvolvimento da doença. Falando um pouquinho dos sintomas, os mais comuns são a vontade excessiva de ir ao banheiro devido à grande quantidade de urina, a sede em excesso, a perda significativa de peso, o cansaço frequente, sudorese intensa, náusea, dor de cabeça e a visão um pouquinho turva. Mas, Lucas, no começo você falou que a pessoa tem essa doença porque ela tem umas células beta que são destruídas. É isso mesmo? É sim. O processo de destruição das células beta do pâncreas, denominado insulite, ocorre pelo nosso sistema imune. Mas por que isso acontece? É porque assim, o nosso sistema imune tem algumas células de defesa, como os linfócitos, os macrófagos e as células natural killer, NK, que atuam mediante receptores de membrana. Esses receptores de membrana são responsáveis por ativar essas células para que elas funcionem, para que o nosso sistema imune saiba que ele tem que funcionar. Por algum motivo, as pessoas que têm diabetes mellitus tipo 1 apresentam uma maior expressão desses receptores. Então, essas células beta, elas vão fazer com que as células de defesa da pessoa se ativem. E aí, então, ela vai ter destruição do seu tecido pancreático, levando à doença. Lucas, eu entendi o que são os macrófagos e aquelas células natural killer, NK, que você falou. Era até aquela que tinha um tridente nas costas no último slide. Mas o que são os linfócitos? Olha só, os linfócitos eles são divididos em duas classes, os linfócitos P e os linfócitos T. Por sua vez, os linfócitos T são divididos nos auxiliares e nos citotóxicos. Os auxiliares são os CD4, os citotóxicos são os CD8. Os linfócitos T CD8 positivos são os predominantes nesse processo de insulite, que é o que destrói as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Mas você também pode achar linfócitos T CD4 positivos e linfócitos B, que são também outros tipos de células de defesa do sistema imune da pessoa. Nossa, Lucas, muito legal. Os linfócitos T, então, eles são muito organizados, né? Porque eles conseguem destruir as células beta. Mas eu ainda não entendi uma coisa. Você falou que as células, esses linfócitos T, eles são ativados por receptores de membrana.
Mas depois que eles forem ativados pelos receptores de membrana, como que eles vão conseguir destruir as células beta? É porque assim, depois que eles forem ativados, eles vão liberar perforina e granzima, que são algumas substâncias químicas que vão levar a célula da pessoa, a célula beta, a um quadro que chama apoptose. A apoptose é exatamente essa destruição da célula, é uma morte celular. Mas os linfócitos T, eles não atuam sozinhos não. Lembra que a gente falou que várias células do sistema imune estão atuando nesse processo? Os macrófagos, por exemplo, também atuam junto com os linfócitos T nessa destruição das células beta. Mas aí, para que essa destruição das células beta continue e se mantenha, que é o que acontece no quadro de diabetes mellitus tipo 1, os linfócitos T vão liberar várias substâncias químicas conhecidas como citocinas que vão mostrar para o nosso sistema imune que essa inflamação tem que continuar. Algumas dessas substâncias químicas são, por exemplo, o interferon gama, a interleucina 1 beta, TNF-alfa, que vão fazer com que esse sistema imune continue atuando. Outro ponto importante que se tem que discutir acerca da doença é a questão do seu diagnóstico. Ele é feito através da medição da glicose plasmática em jejum ou após uma sobrecarga de glicose por via oral. Nessa imagem aí, a gente consegue ver muito bem os valores que distinguem uma pessoa normal de uma pessoa diabética. Caso a pessoa esteja em jejum e a sua glicose seja igual ou acima a 126 miligramas por decilitro, a pessoa é considerada diabética. E, caso ela tenha uma sobrecarga de glicose por via oral, após 2 horas, ela é considerada diabética se seus valores são acima de 200 miligramas por decilitro. E, por fim, vamos falar um pouquinho do tratamento. Infelizmente, uma pessoa que apresenta o quadro de diabetes mellitus tipo 1 não possui cura para a doença. Assim sendo, ela terá que tomar insulina pelo resto da vida. Porém, ela consegue viver de maneira normal. Também é recomendado que ela mantenha bons hábitos alimentares e uma rotina constante de atividade física, que vai ajudar ela não somente a controlar a sua glicemia, mas evitar possíveis outras comorbidades que são decorrentes da diabetes, como hipertensão, alguma doença coronariana, um AVC e muitas outras. Esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre a diabetes. No próximo slide tem as nossas referências e foi ótimo estar com vocês. Um abraço e até a próxima.